Oi, oi. Olá. Oi, Morana. Olá. Tudo bem, gente? Vocês me escutam? Oi, Rê, querida. Vocês conseguem me escutar? Tá funcionando bem? Alguém me sinaliza, por favor? Sim, obrigada, Rê. Bom, o astral de hoje vai ser forte. E eu tô falando, não vou conseguir falar mais do que uma altura mais alta do que eu tô falando, porque tem a ver com o astral de hoje. Então, começando pelos últimos acontecimentos, né? Olha que interessante, a gente tá com uma lua crescente já em Aquário. Aquário, que é um signo que pede o novo nas nossas vidas. E a gente tá ainda com o trânsito solar de Escorpião, Mercúrio retrógrado em Escorpião, trazendo uma necessidade da gente reaver, repensar, refletir sobre questões do passado, emocionais, profundas. O Sol em Escorpião, ele tá até o fim do mês, né, nessa oposição com Urano em Touro. E o Urano é pai de Aquário, por onde está a Lua. Então percebe que tem uma dança, que tem uma dupla regência aí, né? E aí olha que interessante, vou contar como sempre pra vocês, né, coisas da minha vida. E aproveitar para dizer que quando eu faço isso, quando eu uso os meus exemplos, é muito legal porque a nossa história, ela serve para a história do outro, né? Então, aquilo que acontece com a gente, às vezes a gente acha que acontece só com a gente e a gente fica preso no nosso pequeno drama, na nossa pequena história. Mas quando a gente vai além, e isso é o que a Lua em Aquário, a Lua em Peixes pedem, né? Quando a gente transcende as nossas dores e a gente consegue enxergar além, a gente vê inclusive que quando a gente se coloca o nosso corpo, o nosso instrumento a serviço, né? E através da comunicação, que é um canal, uma medicina, a nossa dor, o nosso amor, a nossa luz, a nossa sombra, a nossa iluminação, os nossos fracassos, enfim, todo o que quer que seja que aconteça com a gente sai de um sentimento de isolamento, de separação e a gente vai para a união. E a gente percebe que somos todos com as nossas individualidades, originalidades, autenticidades, mas somos todos um, estamos interconectados e a minha história é a sua história e a minha história pode servir a sua história. Então, para quem está me acompanhando aqui no México, né, sabe pelas últimas lives que eu perdi meu cartão de crédito e eu estou aguardando, torcendo para o Mercúrio retrógrado em Escorpião me ajudar, porque meu pai já me enviou a segunda via do meu cartão e eu estou aqui nessa cidade específica agora em Tulum, aguardando, né, o cartão chegar. E lembrando que o cartão de crédito, ele é uma esfera do banco. Banco é Capricórnio, fala das estruturas, fala da nossa conexão com a segurança, né, a nossa relação com o dinheiro e que permite, né, o dinheiro ele não compra a felicidade, mas ele ajuda, e ele não compra a nossa liberdade, mas ele ajuda também. O dinheiro é uma energia, é uma troca e que permite e que nos dá a liberdade de ir e vir, de fazermos as nossas escolhas também. Na verdade, fazermos as nossas escolhas e materializarmos ela no plano terreno, no mundano, na matéria. Ótimo. E estamos com Urano em Touro, né, até 2025, mexendo totalmente, quebrando as nossas estruturas ancestrais passadas que recebemos,
todo o histórico, toda a nossa relação com a matéria, com o feminino, com a Pachamama, com a alimentação, com o corpo, com o dinheiro, com o trabalho, com o prazer, beleza. E aí, então, o meu dinheiro em cash estava acabando, vocês sabem. Eu encontrei uma brasileira aqui no hostel, transferi meu dinheiro para ela. Quando ela foi sacar, o caixa eletrônico comeu o cartão dela. Então ela não conseguiu sacar o dinheiro para mim. Isso é muito o Mercúrio retrógrado, né, gente? Total. E aí eu fiquei procurando, falei com muitas pessoas, ninguém tinha PayPal, ninguém tinha TransferWise. As pessoas começaram a me dar dicas, né? Isso é totalmente o Urano em Touro. Elas começaram a me dar dicas de como eu poderia solucionar. E isso é pensar fora da caixa, é você, né, abrir a sua visão. Deixa eu ver como eu posso fazer diferente, como eu posso solucionar. Ao invés de focar no copo meio vazio e ficar na crítica, na lamúria, na vítima, como que eu posso solucionar esse problema? Né? Essa situação que a vida está me trazendo, o que eu posso aprender aqui com essa situação? Como eu vou solucionar isso? Beleza. Então, as pessoas começaram a me trazer novas soluções, novas formas de lidar com dinheiro eletronicamente que eu não tinha usado, me atentado, me aberto ainda, né? Aí eu me inscrevi nesse TransferWise. E aí tinha uma brasileira que ia sacar pra mim, só que aí não dava tempo, outra brasileira, não dava tempo dela, da transferência, porque tinha o sábado e o domingo, enfim. E aí eu sempre nesse, né, nesse aprendizado, assim, da fé, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu não vou ficar desamparada, vai dar tudo certo. Eu sei que no sábado eu falei com uma amiga minha, que mora na Califórnia, que é uma aluna minha, uma cliente também, e que ela é viajante como eu, e aí eu, né, pedi ajuda para ela. E como é importante, esse astral também está nos movendo muito para empatia, para o senso de solidariedade, para nossa relação de dar e receber na vida através do, né, pedir ajuda e ofertar ajuda dentro da nossa condição, do nosso limite, da nossa capacidade, né? A gente só dá o que a gente tem. E como isso reverbera nas relações? Será que a gente respeita os nossos limites? Ou a gente dá mais, ou diz que vai dar mais do que a gente tem, do que a gente aguenta, do que a gente suporta, porque a gente tem medo de dizer não, porque a gente não respeita os nossos limites, porque a gente, né, tem uma necessidade de pertencer fora de nós, porque a gente está buscando reconhecimento, amor, enfim, todas essas questões que a gente sempre está lidando aqui, né? E aí eu sei, gente, que ela conseguiu transferir para mim no sábado, mas era sábado, e aí que eu só ia poder sacar na segunda, ontem, e o meu dinheiro estava acabando. E aí olha o que aconteceu também, prestem atenção, gente, é muito legal. Contação de histórias, né? Eu fiz os cálculos, assim, falei, cara, o meu dinheiro ele vai dar certinho até segunda-feira de manhã. E que a deusa me ajude, eu vou no banco, saco o meu dinheirinho e fechou, né? Novo ciclo. No sábado, eu comecei a sentir umas pontadas na minha bexiga, no meu ovário. Eu ainda comentei para a brasileira, que inclusive, ó, outra coisa da lua em aquário. A brasileira que eu conheci aqui é a Milene, do Guide Energy, que é um Instagram. Vejam o Instagram Guide Energy, que ela traz todo dia ela traz, que nem eu trago para vocês com a astrologia ocidental clássica. Quer dizer, eu trago complementariedades e holísticos, né? Mas ela foca na astrologia maia. E eu sempre replico os posts dela diários nos stories aqui da Bellatrix. E aí, eu acordei acho que uns dias, na sexta, quinta-feira, a primeira coisa que apareceu no meu Instagram foi o post dela e tava escrito Tulum, México. Falei, cara, você tá aqui em Tulum? Né? E ela tava num lugar que chama Holística, que eu falei pra vocês que eu visitei, que eu conheci,
que é igualzinho Piracanga, que é uma comunidade holística no sul da Bahia, onde eu morei 9 meses, e que tem aqui em Tulum. E ela tava lá, e aí eu mandei mensagem, olha só, como o aquário, a rede, né, o canal, a conexão, a família de alma, a gente vai se encontrando no caminho, né, a frequência que a gente está emanando. E aí eu mandei mensagem para ela, me respondeu, no fim a gente saiu vários dias juntas aqui, né, fizemos uma nova amizade. Mas olha só, Sinara, aconteceu, tá? E aí eu comentei com ela, assim, a gente tava jantando e eu falei, caramba, Mi, eu tava andando de bicicleta e eu senti uma pontada na minha bexiga e no meu ovário. Falei, puta, com aquele sinal de infecção urinária. Ainda pensei, putz, né, eu sempre sou ligada à cura, à saúde, à medicina. E eu tenho, assim, muito conectado, né, os cristais, as ervas, os órgãos, os signos, os planetas, o que tá acontecendo. Enfim, curandeira, né? E aí, bruxa? E aí eu falei, putz, somatizei, fato. Somatizei a minha preocupação com a minha sustentabilidade, com a minha subsistência, né? Todo esse estresse, já preocupada. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou conseguir comer amanhã? Então tem essa preocupação, esse estresse, né? E o estresse, ele gera doenças. Além disso, eu tô num lugar super, extremamente úmido. Eu fico com o biquíni molhado o dia inteiro. Quem é mulher sabe que é clássico, né? E, enfim, várias outras coisas também. Aí, né, olha só, eu fui procurar ontem no Google, né? Infecção urinária psicossomática. E a infecção urinária, ela é uma doença ligada às partes íntimas, à intimidade, tá? A gente tá com Mercúrio retrógrado em Escorpião. Onde o Mercúrio está retrogradando no meu mapa astral? Ele está voltando, ele já está na minha casa 8, que é a casa da sexualidade, da intimidade. Ele está passando dentro, ele está transitando, então ele está por fora, mas ele está pegando a minha Vênus, conjunção Plutão e nó do Sul em Escorpião. Então, ele está trazendo uma revisão, ele está trazendo à tona para a superfície algo das profundezas das águas. E ó, bexiga, aquele órgão que filtra as águas e as emoções, né? Então ele está trazendo coisas ancestrais kármicas minhas, nó do Sul, conjunção Plutão e Vênus Escorpião, que é onde ela estava até poucos dias atrás, na minha casa 8. Então o Mercúrio está fazendo uma liquidação, uma purificação final aí. E como o Mercúrio está ligado à fala, a infecção urinária, ela está ligada a algo que a gente está retendo. Tipo quando as mulheres que vão fazer xixi, a gente não faz xixi até o final, fica um pouquinho. Esse ficar um pouquinho é algo que a gente retém, ou algo que a gente não diz, né? E o nosso ventre, a nossa bexiga, ela tá no nosso segundo chakra, que são as nossas emoções. O nosso útero, para quem é mulher, retém todas as memórias e traumas que a gente carrega das ancestrais, da nossa história, os abusos, os não ditos, a submissão, toda a distorção do feminino e da sexualidade, do prazer, está no segundo chakra. E o segundo chakra é análogo ao quinto chakra, que é a garganta, onde está Touro. E aí, batata, gente, olha que incrível. Eu saí ontem de manhã, segunda-feira, no domingo à noite, tá? Eu saí com um amigo que eu fiz aqui em Tulum. E ele me deu suco de clorofila para eu beber. Super saudável, né? Tomei 2 copos de suco de clorofila puro. Ótimo. Gente, eu comecei a ter umas dores na minha barriga, no meu ventre, de domingo para segunda, que eram estranhas e muito, muito doloridas. Gente, eu cheguei aqui no meu hostel. Aí eu falei, eu vou pra praia. Só que, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar fora de mim. Eu comecei a ficar tonta. E aí eu deitei na cama do hostel.
eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia morrer. Eu não tô brincando com vocês. Eu não conseguia mais me mexer. Eu comecei a sentir como se alguém tivesse com uma faca nas minhas costas, toda a parte do rim. Mas assim, a ponto de eu achei que eu tava em trabalho de parto. E estamos todos em processo de morte e renascimento nesse momento, dando a luz a nós mesmos, hein? Então, eu comecei a sentir essas dores, essas cólicas. Eu falei, puta que pariu, fudeu, né? A infecção urinária subiu pro rim. Por quê? Quando eu senti, né, aquelas pontadinhas da infecção urinária, o que que eu falei? Vou fazer um pensamento positivo, vou trabalhar aqui a minha energia, vou tomar muita água. Comecei a tomar muita água. Detalhe, intuição, né? Quando eu comecei a passar mal assim ontem, eu entrei na internet e fui procurar as propriedades da clorofila. A clorofila ajuda em um monte de coisa. Ajuda com magnésio, com não sei o que, é super saudável. Mas ela tem uma contraindicação. Se você está com insuficiência renal, se você está com alguma infecção do tipo na bexiga, urinária, não tome clorofila, porque isso vai agravar o seu quadro. E o que tinha acontecido comigo? Eu tinha tomado 2 copos de clorofila com o início de infecção urinária. Então, agravou e foi muito rápido. Gente, eu sei que eu achei que eu ia desmaiar de dor. E aqui em Tulum, no México, pela astrocartografia, né? Exatamente aqui em Tulum está pegando o meu Plutão. Não é à toa que eu tô aqui no México, né? Então tá pegando o meu Plutão, que é transformação profunda, que é entrar em contato com a morte psíquica, os medos mais profundos. Eu tenho Plutão na casa 8, do lado de Vênus e Nó do Sul, que é extremamente kármico. Mercúrio retrógrado tá ali, retrogradando, fazendo essa purificação final. E tudo isso lidando com a bexiga que é filtrar as águas, as emoções, o que precisa ir para fora, o que precisa ser desapegado, o que precisa ser desprendido, o que não sai, que memória é essa de dor, de sofrimento, né? O que é isso? O que é essa água que não está saindo, né? Eu falei do Plutão, Marte está em Libra, eu tenho Marte em Libra na casa 8. E o Plutão fala dos medos, e Libra fala dos medos, e a casa 8 fala dos medos, tá? Então, e Libra é análogo na astrologia médica aos rins, né? As relações, os relacionamentos, que são os dois, né? E aos rins. Então, Marte em Libra, está pegando meu Marte em Libra na 8, eu tô com revolução marciana, tudo isso que eu já falei pra vocês, pra não ficar repetitivo. Eu sei que eu consegui ter forças pra levantar, eu fui até a escada, eu achei que eu ia morrer, eu ia cair da escada, e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, um choro de recém-nascida. Aquele choro que você não chora, não sei desde quando. E eu comecei a chorar, e eu chorava de dor, e eu chorava de medo, e eu chorava de me sentir desamparada, sozinha, de estar perdendo o controle da situação, né? Eu chorava muito. E eu desci, e aí, graças, né, olha só, a lua em aquário. Tem uma família, né, aqui no hostel, e eu tô aqui já há uns dias esperando o meu cartão de crédito chegar. E detalhe, ontem de manhã eu fui no banco e eu consegui sacar meu dinheiro. Se não fosse isso, eu não sei como tudo... Olha como tudo é orquestrado divinamente, né? Por quê? Eu cheguei aqui embaixo, eu tava branca, os moços me viram, eu só chorava e eu não conseguia nem mais falar de dor. Gente, sério, eu sinto que eu fui preparada para um parto, o meu próprio, nesse processo de automaternagem, autorrenascimento, e um parto que eu vou fazer daqui a um tempo.
Porque eu entendi qual é a dor. E é muito interessante, porque ontem, o dia de ontem, me trouxe muito essa questão da lua em aquário que ela tá trazendo pra gente, da empatia. A gente realmente só consegue realmente vestir, calçar as sandálias do outro, né? Entrar em empatia quando a gente sente a dor do outro. Eu me lembrei de todos os meus amigos que me disseram que tiveram crise renal. E eu consegui entender a dor deles. Eu consegui entender as mulheres que passam por um processo de dar à luz, né, de dar de parto. Consegui entender várias coisas da minha ancestralidade que eu vou compartilhar com vocês, que foi muita cura. Eu sei que eu não conseguia nem mais falar, eu não conseguia mais respirar, eu tava morrendo e chorando, e aí um dos meninos aqui me levou de carro para um hospital aqui do lado, e aí vem a parte 2 da história. Eu cheguei, eu não conseguia nem descer do carro, me pegaram de cadeira de rodas, me levaram direto para emergência e começaram a me dar medicação, tá aqui ó, na veia, né, porque eu não tava, já tava realmente perdendo os sentidos, tamanha a crise aguda que me acometeu, né. Só que eles começaram a pedir meus dados, conversar comigo, e aí eles falaram, olha, esse aqui é um hospital privado, particular, aqui em Tulum não tem hospital público, porque aqui realmente é um pueblo, e pra gente tratar você vai ser $2.000. Assim, gente, eu morrendo, tá? Eu morrendo. E eu falei assim, quê? Tipo, eu fiz assim. Tipo, e eu falava assim, cara, eu não tenho. E eu sem cartão de crédito. E detalhe, antes de viajar, eu fiz a cotação com um segurador para fazer o plano o seguro viagem, o seguro saúde, que eu sempre faço, né? E eu tentei fazer a coisa lá na Sua América, no site, 30 vezes com o cara e não consegui. Não consegui. E intuitivamente, né, me veio um cara, não vai sem o plano, o seguro viagem. Só que eu ia voltar dia 16 de outubro. Aí eu pensei, vai dar tudo certo, os meus mentores vão me ajudar, vou precisar, vai dar tudo certo. Então, deu tudo certo até um determinado momento, né? Quer dizer, tá tudo certo. Mas enfim, e aí eu falei pra mulher, né? E assim, eu tava morrendo, os médicos me viram, assim, eles, tava branca já. E aí eles começaram a se sensibilizar com o meu estado, porque não tem outro hospital em Tulum, não tem. E aí eles falaram, olha, a gente vai te medicar para estabilizar o seu quadro, para estabilizar a sua dor. E eu já tava com a medicação, né, na veia. E aí eles falaram que a gente vai fazer é te cobrar como se fosse uma consulta médica, $50. E a gente vai te transferir de ambulância para o Hospital Público de Playa del Carmen, que é tipo uma hora e pouco daqui. Aí eu, puta que pariu, né? Falei, tá bom, pensei menos mal, ok, $50 eu tenho, porque graças a Já, a deusa, eu consegui sacar o dinheiro hoje de manhã, né? Então eu tinha essa quantia, nem sabia quanto era em pesos, né? Eu perguntei quanto é isso em pesos, porque eu só tinha em pesos. Aí eu tinha, era tipo metade do que eu tinha sacado pra ficar aqui uns 15 dias. E aí eu falei, foda-se, né? Nesse momento, foda-se, me curem, pelo amor da deusa, né? Porque eu não tô mais dando conta. E aí eu sei, beleza, né? Aí a moça, aí eu falei, puta, mas eu vou ter que ir de ambulância e minhas coisas estão no hostel, e agora? E assim, começou a me vir todo um choro, aí eu chorava, porque eu me sentia sozinha, tô aqui sozinha. E aí me vinham várias vozes, olha a lua em aquário, o aquário é mental, né? Mental, e eu tenho a lua em peixes na casa 12, mas a minha casa 12 está em aquário, então já tá pegando toda essa parte do meu inconsciente, essa situação. Lembrando toda aquela parte na minha casa 8, Mercúrio retrógrado, fazendo essa purificação final,
na minha Vênus, conjunção nó do Sul e Plutão, Escorpião, e o Marte em Libra, ali também. E aí, eu comecei a chorar de me sentir sozinha. A orfandade que eu tenho começou a aflorar. Vieram vários sentimentos de abandono, eu tô sozinha. Porque também, na hora que eles vieram me fazer as perguntas, né? Qual o seu nome? Qual data você nasceu? De que país você vem? Eles falaram assim, você tá sozinha? Na hora que o cara me perguntou se tá sozinha, eu comecei a chorar. Eu não tô sozinha, eu sou sozinha. Eu falei, eu sou sozinha, eu sou sozinha. Eu comecei a chorar. Eu tô rindo agora contando pra vocês, mas é uma dor muito profunda minha de ser muito sozinha, porque realmente, né, eu pensei, cara, se eu morrer aqui, né, minha mãe tá pouco se fudendo pra mim. E começaram a vir as vozes da minha mãe, assim, né? Ao invés dela me acolher nesse momento, provavelmente o que ela diria é: tá vendo? Você é uma irresponsável. Você é uma irresponsável. Se você fosse advogada, se você fosse juíza, nada disso estaria acontecendo. Você estaria na sua casa, no seu apartamento, com o seu carro, com a sua família, você já teria casado. Se você fosse responsável, sabe o que você teria feito? O mínimo que você teria feito é um seguro viagem. E você sempre foi assim, ia jogar um monte de coisa na minha cara, não ia dar apoio, não ia dar acolhimento, não ia trazer sensibilidade, empatia nenhuma. Quer dizer, tudo que a gente menos precisa nesse momento. Eu pensei em avisar meu pai, mas eu pensei, cara, ele vai de uma forma mais amena dizer a mesma coisa. Porra, filha, você não fez o seguro saúde, meu, enfim, tudo que eu não precisava ouvir naquele momento, né? Julgamento, crítica, acusação e apontamento. Que quando uma pessoa tá, né, num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, é tudo que a gente menos... se a gente faz isso, a gente atrapalha. Então vamos ajudar. Como a gente ajuda, né? E aí... eu precisei curar esse meu processo de automaternagem, né? Então, eu precisei ressignificar esse julgamento, esse carrasco interno, que é o padrão, a memória materna que eu carrego, e me acolher. Calma, tá tudo bem, todo mundo tem o direito de errar, você errou, você devia ter feito seguro viagem, mas tudo bem, o importante agora é você melhorar. E comecei a me auto-acolher, me auto-maternar. Né? Foi fácil? Não foi fácil. Por quê? Porque é quebrar e mudar uma memória, um padrão interno, íntimo, psíquico, ancestral, né? De mulheres da minha linhagem materna extremamente rígidas, rancorosas, cristalizadas, duras. E precisei trabalhar essa autoempatia comigo, né? Esse auto-amor, essa autocompaixão. E aí eu mandei mensagem, e aí olha que interessante, né? Eu comecei a falar com algumas pessoas, então eu mandei mensagem para essa amiga que eu fiz aqui em Tulum, da Guide Energy, né? Porque ela, na verdade, ela me mandou mensagem e eu mandei uma foto, tipo, com o meu braço no soro, e falei, cara, eu tô no hospital. Primeira mensagem que ela mandou: amiga, você precisa de alguma coisa? Ela falou, meu, puta que pariu, eu acabei de ir embora de Tulum. Eu sabia que ela ia embora ontem. Mas, meu, eu tô te mandando amor incondicional, tô te mandando vibrações, tô te mandando orações. Meu, qualquer coisa que você precisar, me avisa, né? Eu mandei mensagem para um amigo que eu fiz em Playa del Carmen, no hostel, que mora lá. Porque talvez eu fosse ser transferida de ambulância pra lá. Imagina, sem roupa, sem nada, sem ninguém do meu lado. Falei, Alejandro, olha, me manda uma mensagem aqui agora, é uma emergência. Em 2 minutos ele mandou mensagem: Bea, que passa? O que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ele também, falando que tava no hospital. E eu tava mal, gente, não conseguia nem falar. E aí ele falou, a primeira coisa, amiga... Imagina, gente, fiz amizade com essas 2 pessoas em alguns dias, sabe? Ele, amiga, se você vier pra Playa del Carmen, me avisa, me fala o hospital, eu vou pra lá, eu fico com você o tempo que for necessário. Se você ficar em Tulum, me avisa, e se você precisar de alguém do teu lado, me avisa que eu vou pra aí, não tem problema. Eu não tô trabalhando hoje,
nem amanhã, eu posso ir aí, eu posso ficar do teu lado, calma, fica bem, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu sei que você vai melhorar. Quer dizer, tudo que a gente precisa ouvir, né? E aí nesse momento eu comecei a me acalmar também. E senti que eu tinha apoio, proteção, sustentação. Não só energética e espiritual, mas de pessoas que gostam de mim, né? Que se preocupam e que demonstram isso efetivamente, né? E aí olha que interessante, ao mesmo tempo, né? As pessoas que supostamente a gente... num padrão normal, né, pode contar pai, mãe, eu não podia contar, né? Foi até interessante que meu pai me mandou uma mensagem quando eu tava no hospital, me cobrando uma coisa, e eu não tive nem forças, assim, eu só falei assim, ai pai, eu não consegui ver isso agora. Ele me mandou mensagem assim, e aí? Seu cartão de crédito chegou? Você já tá acompanhando no site? Eu tava morrendo nesse momento. Eu falei assim, pai, eu não vi nada. Eu falei, você viu? Ele, não, eu não vi, você que tem que ver. E eu morrendo, quer dizer, a gente nem... Quando a gente tá na nossa história, a gente nem olha pro outro, né? Em vez de perguntar, oi, tudo bem? Como você tá? Precisa de alguma coisa? Não, né? E... Imagina, isso foi meu pai, que é um cara, gente boa que eu posso, né, minimamente contar. Minha mãe, imagina, nem sabe disso que aconteceu, nem se importa. Se eu contar, é o que eu falei, ela vai falar. Irresponsável, não sei por que você está me contando isso. Quando eu cheguei ano passado da Índia, numa situação muito, muito desafiadora na minha vida, muito mesmo, assim, quem os mais próximos sabem, eu mandei uma mensagem para minha mãe pedindo ajuda, né? E ela me escreveu assim, não posso fazer nada, você fez as suas escolhas de vida, na minha casa e na minha vida não tem mais espaço para você, se vira. Então, nossa, assim, vocês imaginam como foi ontem, né? Esse processo de autocura, de automaternagem. E aí o que aconteceu? Mercúrio retrógrado continuou pregando peças, né? Porque a moça da assistência social que se sensibilizou e que falou com os médicos, né? Com a minha situação naquele momento. Ela falou assim, não, então tá, a gente vai cobrar só 50 dólares. Só 50 dólares. Bom, perto de 2 mil dólares, né? Só 50 dólares. Ai, gente, e assim, eu sentia muita proteção energética, sabe? O enfermeiro que me atendeu chamava Jesus. E ele falou assim, olha, qualquer coisa você me chama. E eu, ai gente, olha que fofo. Qualquer coisa eu chamo Jesus. Né? Qualquer coisa eu chamo Jesus. E toda hora eu sentia assim muita proteção. Porque, gente, eram 2 mil dólares. Os caras fizeram por 50 dólares pra mim, vocês têm noção? Mas quando eu fui, depois de horas tomando medicação na veia, né, umas 5 horas, mal, eu fui, né, sair, consegui levantar, caminhar, porque isso eu não conseguia. Fui pagar a conta, aí o cara falou assim, ah, então, 300 dólares. Aí eu, quê? Como assim? Não. Falei, moço, olha só, eu combinei 50 dólares, né, assim, foi acordado. E aí ele falou assim, não, mas assim, 50 dólares foi o preço da consulta, como se você tivesse passado na consulta, que eu não passei, porque eu fui levada direto pra emergência, né? E aí ele falou assim, sim, mas você tomou medicação, e a medicação que você tomou, o total das 300 dólares. Eu falei, cara, olhei pra ele, fui muito honesta, falei, eu não tenho. Aí veio a moça, olha, 300 dólares. Eu falei assim, cara, eu falei, te lo juro, no tengo esta quantia em plata, no tengo tarjeta, estou acá em Tulum aguardando minha tarjeta chegar de Brasília. E eu assim, eu não tava bem ainda, como eu tô aqui, eu não tô totalmente bem ainda não. Mas falando com vocês, eu não conseguia nem concatenar direito ainda. Eu falei assim, aí eu acho que eles se sensibilizaram de novo, a mulher foi lá dentro, enfim. Aí, tipo, ela chegou com um discurso e falou assim, não, tudo bem, como eu que não sei o quê,
não sei o que lá, porque ela falou assim, eu disse pra você que o valor que ia ser 50 da consulta mais a medicação. Eu falei assim, cara, você não me falou isso. Você não me falou isso, eu juro, você não me falou isso. Se você tivesse falado, eu teria dito que não, mesmo que eu estivesse morrendo, porque eu não tenho esse dinheiro. Eu teria dito que não. Mas você me disse só os 50 dólares. Mercúrio retrógrado ainda me bailando, né? Isso eram quase 8 da noite. Eu sei que ela foi lá dentro, ela voltou, não, tá bom, vão descontar do meu salário. Mano, eu fiquei mal, assim, eu não sei se foi verdade, eu não sei se ela falou isso. Tipo, eu acho que os médicos lá dentro falaram, tudo bem, deixa passar. E ela teve que mandar essa lá na frente pra, tipo, não ficar uma coisa... Não ficar, tipo, a gente deixou ela passar na frente das pessoas, sabe? Eu sei que, cara, os anjos, os mestres, Miguel, Jesus, todo mundo me ajudou. Eu ainda saí com uma receita, eu não consegui fazer exames, porque pra fazer o exame de urina e de sangue era mais 500 dólares. Então eu não sei se era uma infecção urinária aguda que subiu para os rins ou se eu tinha pedras nos rins. Eu acho que era infecção urinária que subiu para os rins. E aí, claro que eu também lidei um processo de autocura de ter sido negligente, né, comigo, de uma certa forma, porque eu senti isso, comecei a sentir isso há 2 dias atrás e achei que só tomando água resolveria. E também porque eu pensei, cara, meu dinheiro em cash tá acabando, eu só vou conseguir sacar segunda-feira, eu vou me aguentar até lá, porque aí na segunda eu pego o dinheiro de manhã e qualquer coisa eu vou num médico, eu não tenho como ir num médico antes disso. Enfim, e aí eu sei que eu saí ainda com uma receitona, gente, tô tomando tanto remédio, antibiótico, fortíssimo, um remédio pra bexiga, um remédio para um analgésico para dor, enfim, mas nossa, eu dormi acho que 15 horas direto de ontem para hoje e tô nesse processo, né, como se eu tivesse dado a minha própria luz, feito o meu próprio parto, me automaternado. E é muito interessante porque eu fiz uma cura muito forte com o meu parto, né, em si, porque a minha mãe, ela teve gestação de risco, então ela ficou deitada na cama quase os 9 meses de gestação, ela teve muitos sangramentos, ela não podia ter filhos, ela perdeu 3 bebês antes de mim, ela sentiu muito medo durante toda a gestação, que é o que eu carrego nessa casa 8, na Lua em Peixes na 12, né? E ela, uma semana antes de eu nascer, o meu pai se acidentou de carro, e meu pai estava hospitalizado, e a minha avó materna, quando a minha mãe engravidou de mim, a minha avó materna cortou relações com ela, porque a minha avó materna nunca aceitou que minha mãe tenha ficado com meu pai, por N questões de preconceito, porque meu pai era nordestino, músico, e minha mãe vem de uma família de reputação, status, poder da Itália, que veio imigrantes da Itália. Então tinha muitos preconceitos que, na verdade, isso tudo é velado, porque eu já sei de todo o nó e o rolê kármico que tem essa questão aí entre minha mãe e meu pai, minha avó materna e eu já descobri de onde vem, né? Então, isso tudo é só no mundo, no plano mundano, as desculpas, as formas que o ego encontra de trazer um nó kármico. Então, né, tem essa máscara da não aceitação do meu pai, por ele ser nordestino, não ter estudos, não ter dinheiro, mas as coisas sempre são muito mais embaixo, né? E graças a Deus, pelas minhas buscas, o meu autoconhecimento, eu já tenho as respostas para tudo isso. O que me proporciona, apesar de tudo isso, toda a minha história, ter um olhar de compaixão, de empatia com tudo. E foi isso que aconteceu comigo ontem no hospital. Foi interessante também que eu fiquei horas ali, sozinha, né, sozinha, e aí tipo o universo falando, para o seu carro, seu veículo, Mercúrio retrógrado, Escorpião, né, e eu fiquei deitada na cama refletindo, né, com todas essas emoções me ocorrendo, todos esses choros que não foram, né, chorados, a cura vem pelas lágrimas também. E ali eu fiquei pensando no momento do parto da minha mãe, porque a minha avó, imagina, minha mãe perdeu o pai com 13 anos, o companheiro, o pai da filha dela, estava acidentado,
A mãe dela, né, rejeitou ela, o companheiro dela e a gravidez dela. Eu recebo essa rejeição da minha avó materna desde do útero. E a minha mãe foi me ter no hospital sozinha, sem nenhum amigo, sem ninguém. Ela começou a ter as contrações lá, estourou a bolsa e ela pegou um táxi sozinha, foi pro hospital me ter sozinha. Então isso significa muito a minha lua em peixes na 12, né? Que é onde a gente tá nesse exato momento, saindo de aquário para 12, aquário é minha casa 12. E imagina então, né? Eu me sensibilizei muito ontem. Eu falei, cara, eu olhei para essas mulheres da minha família e falei, tá todo mundo realmente fazendo o seu melhor, eu entendo elas, né? Mas assim, fiquei também sensibilizada. Poxa, imagina a minha mãe, ela deve ter passado por uma situação tanto quanto essa que eu tô passando aqui, né? De estar sozinha. Imagina, né? Dando à luz. Então rolou realmente um processo simbiótico ontem de cura ancestral muito forte. Mas ao mesmo tempo eu fiz uma cura da minha criança, da minha bebê, porque eu nasci de cesárea, já começa daí. Todo esse ambiente de rejeição, de não aceitação. Vocês estão me ouvindo ainda? Ou eu tô contando aqui a minha história, tipo, né? E aí a minha mãe, ela não conseguiu me amamentar. Eu nasci com os pulmões fracos, tive que tomar injeção para fortalecer meus pulmões. Minha mãe me amamentou do peito, acho que poucos dias. E eu fiquei pensando também, começou a me vir várias memórias, porque a minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha 3 meses. E eu fui pra creche, e assim foi a minha vida inteira. Eu estudei a vida inteira em período integral desde os 3 meses de idade. E esse choro todo que saiu de mim ontem era um choro também do meu bebê, que não conseguia expressar. Porque ontem, né, além de eu estar mal e morrendo, eu tinha que pensar que Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio, comunicação. Eu tinha que expressar num outro idioma, às vezes em espanhol, às vezes em inglês, o que eu precisava, o que eu estava sentindo, qual era a minha necessidade, né? E imagina um bebê. Então eu fiquei me imaginando bebê, né? Precisando daquele leite materno do peito que eu não tive, precisando de toda essa sensação que eu estava ontem de orfandade, de ser sozinha, de estar sozinha no hospital, de abandono. Então, de estar numa creche sem a minha mãe, né? É tão importante essas primeiras 24 horas depois do parto e todos uns 2 anos de vida, os 2 primeiros anos de vida, estar em contato com a mãe. E eu fiquei pensando quanto tempo eu ficava longe da minha mãe, né? Imagina um bebezinho recém-nascido que não sabe falar, o quanto que o choro que eu devo ter chorado e pessoas da creche não devem ter ouvido ou me dado coisa que não era o que eu queria, né, que tem a ver com essa cura da garganta. E ao mesmo tempo ressignifiquei isso para um olhar positivo também, que é a rede de apoio. Lua em aquário, né? Aquário é a rede. Poxa, de certa forma ontem, com tudo isso que me aconteceu, eu fui muito ajudada. Gente, iam ser $2.000, os caras baixaram para 50, depois iam ser 300, aí baixou para 50 de novo. Né, os médicos se sensibilizaram, o enfermeiro chamava Jesus, a enfermeira ficou super minha amiga. Teve uma rede de apoio me dando suporte, teve uma rede de apoio energética e espiritual me dando muito suporte, que é o que eu, né, a espiritualidade eu digo que é o que me salvou na minha vida. Porque se não fosse espiritualidade, eu já falei isso pra vocês, tinha surtado muitas vezes com toda a minha história. E eu sempre me tive muita conexão, né, com o mundo espiritual, que é o que me acalentava, o que me amparava, o que eu sentia conexão, porque esse sentimento de abandono, orfandade, solidão, né, que eu tô aprendendo e ressignifico o tempo inteiro na minha vida em solitude, como por exemplo ontem, que é o estar sozinha e transformar essa situação numa autocura de automaternagem e de autorresponsabilidade sem me cobrar, me acusar, me apontar, me ser rígida comigo, né? E é todo um processo de cura, né? E ressignifiquei tudo isso. Aí, bom, saí do hospital, fui andando até a farmácia, comprei os remédios, tô tomando os remédios, vim pro hostel. Aí, ó, a rede do hostel também, né?
Eu cheguei aqui, tava todo mundo preocupado comigo, então super... Ah, e detalhe, né? Eu saí do hospital e eu tava morrendo de fome, imagina. E aí eu fui jantar num lugar que eu fui jantar esses dias todos, inclusive com a minha amiga do Brasil. E a gente fez amizade com o garçom, que é um argentino, o Lucas. Gente, pra vocês verem, né? Foi muito interessante, porque o amigo da noite anterior que eu tomei os sucos de clorofila, eu mandei mensagens pra ele, e como cada pessoa é de um jeito e reage de uma forma, né? Esse amigo da noite anterior, eu fiquei o tempo inteiro falando pra ele, meu, não tô passando bem, mandei a mensagem mostrando sobre o Google da clorofila, e aí o tempo inteiro ele falava assim, poxa, que mal, que pena, se cuida, vai pro hospital. Quando eu tava no hospital ele falou assim, mas e aí? E o que o médico falou? Não, já vai passar, vai ficar tudo bem. Né? O suporte que ele me dava era um suporte de não alimentação da vítima, mas um suporte muito autônomo, né? Muito assim, vai pro hospital, procura o médico, agora faz isso. Mas será que ele conseguia ter a sensibilidade de pensar que eu não tinha condições de fazer tudo isso sozinha? E em nenhum momento, diferentemente dos outros, ele falou, você precisa de alguma coisa, você quer que eu te leve no hospital, você precisa de ajuda aí na comunicação, me fala quando você sair, quando você receber alta, você vai ser transferida de ambulância para Playa del Carmen? Quando você receber alta, me avisa que eu te levo na farmácia. Em nenhum momento. E eu vi que eu estava projetando nele essa expectativa que eu projetei anos na minha mãe, de receber cuidados, atenção, carinho, afeto, proteção, cuidado, né? A palavra cuidado, que eu projetei nele, essa ausência que eu também recebi da minha mãe, né? Então eu tive que lidar também com as expectativas que eu projetei com esse amigo, porque me gerou muita tristeza, né, e frustração. E claro que eu consegui, né, tanto para ele quanto para minha mãe, ter um olhar compassivo e falar, as pessoas só dão o que elas têm. E se nem a minha mãe recebeu e nem esse cara recebeu, eles não têm para dar. Bom, mas eu não recebi também, mas eu me trabalho para dar. Né? Então assim, mas enfim, cada um tá num nível consciencial e cada um dá o que tem. E o quanto a gente precisa aquarianamente respeitar e lidar a gente com as nossas expectativas, né? E ao mesmo tempo também se permitir a vulnerabilidade de comunicar para o outro, sem cobrá-lo, mas, né, trabalhando a comunicação não violenta. Então, por exemplo, olha, fulano, eu senti necessidade, eu gostaria que você tivesse feito isso, né? Trazer pro eu a autorresponsabilidade pelo que a gente sente, né? Sem jogar pro outro, o que não é fácil. E aí, olha que diferença, né? Teve esse comportamento dessa pessoa, e quando eu fui jantar lá no restaurante de sempre, eu cheguei e o Lucas, que é o garçom, ele falou assim, cara, você não tá bem, o que aconteceu? Né? Então, tem pessoas que tiveram outras pessoas que passaram por mim e como se nada fosse, não perceberam. Quanto o nosso olhar tá aberto pra gente perceber e olhar pro outro, mas o quanto que a gente tá olhando tanto só pra gente que a gente nem enxerga o outro, né? Empatia. E aí eu falei, Lucas, realmente acabei de sair do hospital, fiquei horas lá, tive uma crise renal aguda, tô com infecção urinária, tipo, preciso comer, me ajuda, preciso me dar uma comida, né? E ainda isso também, né, no processo de automaternagem, de eu ia, né, comer e tal, enfim. E aí ele foi super prestativo, super atencioso, super querido. E no final paguei a conta, né, já tava assim exausta, querendo vir dormir. E ele me deu um abraço. Foi tipo a cereja do bolo, né? Porque o tempo inteiro, em tudo isso que aconteceu, em nenhum momento eu recebi esse afeto. Eu recebi o abraço. Que eu também fiquei imaginando que a minha bebê também não recebeu. Né? Muito distanciamento físico, especialmente da minha mãe.
E aí ele me deu um abraço. Gente, esse abraço foi assim tudo, sabe? E foi uma ressignificação para mim ontem o dia inteiro também do receber, do tomar, do me permitir e me abrir para receber ajuda, receber o carinho, né? Receber os nãos, receber os sims. Uau, né? E agora estou eu aqui de molho, né? Então, me autocuidando, ressignificando a minha história, as minhas dores, ressignificando o meu autocuidado, né? Ressignificando as minhas relações, ressignificando a minha ajuda para mim, porque para eu trabalhar, para eu fazer atendimento, meu trabalho é energético, para eu curar o outro, se é que eu curo o outro, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Para eu atender o próximo, eu tenho que me atender primeiro, atender as minhas necessidades. E uma outra coisa que eu ia falar para vocês, calma, que é importante, ela veio aqui agora e fugiu, ai caramba. Ah, sim, eu mandei mensagem para um amigo no Brasil, né, quando eu estava no hospital, e que me ajuda sempre, mas que tem uma concepção, filosofia de vida muito diferente da minha. E como é interessante quando a gente, né, às vezes está fragilizado, a gente tá... E a nossa vulnerabilidade é a nossa força, tá, gente? Mas quando a gente tá... Se a gente tá num momento de vulnerabilidade e de fragilidade, se a gente não tiver muito forte, estruturado dentro de nós, com os nossos princípios, valores, a gente começa a se permeabilizar pela opinião dos outros, o que os outros acham que é certo, mas só a gente sabe o que é certo pra gente. Então, esse amigo querido, né, ele é um querido e ele é um amigo, né, mas a gente pensa diferente, muito diferente. E aí ele falou assim, outro querido, né, ele me mandou o cartão dele de crédito no WhatsApp e falou, qualquer coisa usa, pro que você precisar. Só que ele falou assim, só que eu acho que você tem que voltar pro Brasil agora. E ele me mandou essa mensagem ontem e me mandou hoje de novo. E aí, você já vai voltar? Quando você vai voltar? E aí isso me levou pra um lugar, né? Cara, eu não vou entrar na frequência e alimentar o medo. Não. Tá tudo certo, tá tudo orquestrado certamente, lindamente pra eu estar aqui agora. Não é porque e uma situação de dor, como a que eu passei ontem, uma situação de morte, de ver a morte de perto, que é o Plutão, né? Que é onde eu estou. Plutão tá em Tulum, onde eu estou, na minha astrocartografia. Também né? Esse processo de morte e renascimento também é enxergar o que a gente realmente quer. E eu sei que a minha essência, eu não quero estar no Brasil nesse momento. Que não tem nada no Brasil pra mim nesse momento, que eu já fechei um ciclo no Brasil e que eu quero estar aqui, e que daqui eu só quero ir pra frente, eu não quero voltar. E nem voltar simbolicamente, fisicamente, geograficamente, como um reflexo de voltar e retroceder internamente, né, de vibrar, de voltar para uma zona de segurança, não, né, de ficar sentada no sofá pensando, eu queria viajar, ou de entrar num relacionamento de novo para me sabotar os meus sonhos. Meu sonho sempre foi a vida inteira morar fora do Brasil. A transição de carreira inteira que eu fiz foi para me tornar uma nômade digital, para ter essa liberdade de ir e vir, né, que eu me sabotei pra caramba no último relacionamento que eu falei pra vocês, que me deixou com uma dívida financeira que eu paguei quase 50 mil reais pro banco e que eu podia ter ficado o último 1 ano e meio viajando, vivendo a minha verdade, né, onde eu me autotraí e que tudo bem, isso é o fato, e eu ressignifico essa situação trabalhando o meu auto-perdão e a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha criança interna ferida que buscou, né, esse pertencimento fora de mim e que me saboteia os meus sonhos, a minha verdade
E agora não mais, não mais, não mais, depois de tudo que eu passei, não mais, né? Então a lua já tá saindo de aquário para peixes, essa situação toda só me deu mais força, escorpiana, né? Só mais força para seguir em frente, né? E é muito interessante que ontem uma das minhas alunas, de acho que da turma 2 online, ontem de manhã, antes de eu ir pro hospital, ela me mandou uma música linda. Eu vou compartilhar nos stories para vocês sobre Renascer das Cinzas. Ela ainda falou: Bia, lembrei de você, é muito Vênus Escorpião e o Sol Escorpião. E eu escutei essa música ontem antes de ir pro hospital. Olha que interessante. E realmente essa situação só me deu mais força para eu não retroceder, não ficar dependente dos outros, da opinião dos outros, do que os outros acham que é melhor para mim. Só fortaleceu o que alguns podem achar que é teimosia, né, obstinação, mas só fortalecer os meus sonhos, saber onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, não pelo ego, mas pelo meu coração, pela minha verdade, né, pela minha honestidade comigo mesmo, pela minha fidelidade. Eu não volto, porque eu só vou pra frente agora, né, e eu entendo. A cachorrinha fofa, ó, cachorro apareceu bem agora. Cachorro, amor incondicional, fidelidade. Tapioca! Ela chama Tapioca. E eu sei que, né, esse meu amigo, ele quer meu bem, mas às vezes as pessoas querem o nosso bem, mas querer o bem é diferente de respeitar o que faz bem pro outro, que é diferente daquilo que a gente acha que faz bem pro outro, né? Aquário, a lua tá em aquário ainda. Então eu vou mandar uma mensagem ainda para esse amigo ainda hoje, depois da live, falando: olha, te agradeço muito, né? Quando eu realmente sentir no meu coração que é para eu voltar, e se eu precisar usar seu cartão, eu vou usar e te agradeço. Mas realmente não é para mim, não é minha verdade, não é minha história. Eu não vou ser feliz no Brasil agora, na minha casa. Eu já vivi o que eu tinha que viver aí. Meu coração me pede para ir para outros lugares, outras paisagens, outras experiências, né? E eu tô seguindo meu coração. E eu não vou alimentar o medo e a insegurança, né? E por mais que as situações, os testes, os desafios venham, eles vêm exatamente para isso. Os desafios e os testes vêm, eles nos espremem, nos pressionam, fazem esses choros contidos saírem, transbordarem, essas curas acontecerem para a gente se manter firme na nossa verdade, na nossa fidelidade, no nosso caminho, no nosso coração, né? E o meu sonho sempre foi morar fora do país, sempre foi ser uma nômade viajante. Eu tô realizando isso nesse momento e nada, nem ninguém, a não ser o cosmos, a sabedoria maior, a vida, se a vida me falar, né, volta, eu vou entender e aí beleza. Mas não é isso que ela tá me falando nesse momento. Ela veio me testar para ver se eu ia ser firme, né, no meu processo de atravessar. Foi uma travessia, esse portal de morte, renascimento. Que foi, Tapioca? Ai, meu Deus. Essa travessia, né, do medo para confiança, né, do medo para confiança, da escassez para abundância, do sofrimento para alegria, da criança ferida para criança solar e feliz, né, da morte para vida. Também tem isso, né? A Bárbara falou aqui, o Brasil tá uó. Fica aí, mana, e seja feliz. Arrou, mana Bárbara, arrou. Arrá, pela deusa, né? Na verdade, assim, não importa. Você pode ser feliz no Brasil, você pode ser feliz no México, você pode ser feliz onde quer que seja, mas onde o seu coração está. O que não dá, isso acho que é a mensagem final, o recado final dessa live que eu acho que tá acabando, e da lua em aquário, né? É a gente ficar em lugares pequenos demais pra gente, pra grandeza, pra grandiosidade da nossa alma, que não é o ego. Olha, eu acabei de falar, ó, Saturno, que é o tempo, Cronos. O Instagram acabou de mostrar que eu tinha 30 segundos, agora 20. Então a mensagem final do aquário que eu falei pra vocês, né, muito canal conectada.
Não cabemos mais em espaços pequenos e menores pra gente. Não vamos mais nos diminuir para encaixar em lugares que não pertencemos, que não somos benquistos e que são menores para nossa alma. Arrou? É isso, amor.